Pessoal, então vamos começar a resolução de exercícios, foco Enem, sobre força elétrica e sistema de cargas elétricas. O primeiro exercício, ele diz o seguinte, uma partícula carregada com carga Q se encontra a uma distância d de outra partícula com carga Q' e exerce sobre esta uma força de módulo F. Se o módulo da carga Q' for duplicado ao mesmo tempo em que a distância d for triplicada, a força passará a ter módulo F'. A razão de F' por F é igual a quanto? Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem que entender é que quando se fala de força elétrica, esse conceito ele é explicado pela lei de Coulomb. Qual que é a nossa lei de Coulomb? A lei de Coulomb ela diz que F, K, que é a nossa constante eletrostática, né? Então a força ela depende de K vezes o módulo de uma das cargas vezes o módulo de outra carga dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa é a nossa lei de Coulomb, certo? Então, nessa primeira situação que esse exercício está classificando para a gente, ele diz que eu tenho uma partícula carregada com carga Q. Então, vamos lá, ó. A minha força na primeira situação será K, continua sendo K, que é a minha constante. A primeira carga, ela tem módulo Qzão. A segunda carga tem qual módulo? Q'. E qual é a distância entre elas? Dzão. Então, dzão ao quadrado. Tudo bem? Essa é a primeira situação. Aí ele fala, o que acontece se o valor da carga Q' for duplicado, ao mesmo tempo em que a distância d for triplicada? Então, vamos analisar. Nessa situação, agora eu passarei a ter uma força F'. A constante mudou? Não, porque a constante nunca muda. A constante ela é constante, né? Então, o K permanece sendo K vezes a carga Q, não houve informações de que ela também teve mudanças, e a Q' agora ela foi o quê? Duplicada. Então, agora eu tenho duas vezes Q'. E a distância foi o quê? Triplicada. Então, agora eu tenho 3D. A diferença que eu tenho que lembrar aqui é que tudo está ao quadrado. Não só o D, o 3 também. Por que isso é importante? Porque agora, quando eu resolvo, né, essa minha equação, eu tenho que F' vai ser igual a K, que multiplica Q, que multiplica 2Q', dividido pela distância ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, vezes quem? D ao quadrado. E o que o exercício quer? O que o exercício quer de resolução? Exatamente, o que o exercício quer como resposta é a razão de F' por F. Só que isso eu também posso escrever assim, ó, F' dividido por F, não posso? Então é isso que eu vou fazer. Quem que é minha F'? É K vezes Q vezes 2Q' dividido por 9D ao quadrado. Só que agora, olha só a malandragem que eu já vou fazer. Presta bastante atenção aqui. O F' é uma fração. O F normal também não é uma fração? E eu não tenho que dividir essas duas frações? Como que se divide fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E qual que é o inverso disso aqui? O D quadrado vai para cima. E quem que vem para baixo? O K, o Q e o Q'. Agora eu venho cortando todo mundo que dá para eu simplificar. Eu posso cortar K com K, Q com Q, Q' com Q' e D quadrado com D quadrado. E de tudo isso que eu cortei, o que sobrou no meu numerador em cima? O 2. E o que sobra no meu denominador? 9. Então, a razão de F' por F é igual a 2 nonos. Letra correta, D. Forças eletrostáticas estão presentes no fenômeno da polinização de uma flor. Ao se aproximar da flor, um grão de pólen com carga eletrostática faz com que os elétrons se acumulem na ponta do estigma da flor, o que, por sua vez, atrai o pólen, levando à fecundação da flor.
A força elétrica entre duas cargas é dada pela lei de Coulomb, força igual a constante vezes o produto das cargas em módulo dividido pela distância ao quadrado, em que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Se as duas cargas possuem o mesmo módulo e o módulo é de 4 vezes 10 a menos 14 Coulomb, né? São as cargas do grão e do estigma, e a massa do grão de pólen é de 0,1 gramas, a distância D entre o grão de pólen e o estigma, para que a força elétrica atrativa entre eles se iguale à força-peso, é de quanto? Então, como que a gente resolve esse tipo de exercício? Ele diz que a força elétrica entre eles tem que se igualar à força-peso. Todo mundo concorda? Então, eu posso escrever aqui já, ó, sem medo de ser feliz, que a minha força elétrica, ela tem que ser igual à minha força-peso. Como que eu encontro a minha força elétrica de interação entre duas cargas? É K, pela lei de Coulomb, vezes o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. E como que eu calculo a minha força-peso? Massa vezes a gravidade. Tudo bem? Então vamos lá. Eu sei quanto que vale o valor da minha constante K? 9 vezes 10 a nona. Quanto que vale o módulo de Q1? 4 vezes 10 a menos 14. Módulo de Q2? 4 vezes 10 a menos 14. A distância entre essas duas cargas? É o que eu quero saber. Então, permanece sendo D ao quadrado. Igual, qual que é a massa que eu tenho desse pólen? Tem que mudar para quilogramas. A massa ela está em 0,1 gramas. Para passar para quilograma, basta eu multiplicar por 10 a menos 3. Então, 0,1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Como que eu lembro disso? Tem que lembrar da tabelinha. Quilograma, hectograma, decagrama e grama. Toda vez que é daqui para cá, eu faço vezes 10. E daqui para cá, divido por 10 ou multiplico por 10 a menos 1, que é a mesma coisa. Então, de grama até quilograma, olha o que eu fiz. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. Tudo bem? Então, a massa é 0,1 vezes 10 a menos 3. E a gravidade? 10. Aí, agora é continha. Não precisa se preocupar com os números sendo feios, né? Dá para resolver numa boa. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 4. Vou lá para o rascunho. 4 vezes 6, 24. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. Então, ali em cima, 9 vezes 4 vezes 4 deu 144. Vezes 10 elevado a quanto? Eu tenho que manter a base e somar os expoentes. 9 menos 14, que é mais que menos, né? Vai dar menos quanto? Menos 5. Menos 5 menos 14, menos 19. Dividido por D ao quadrado. Isso vai ser igual. Aqui também eu já faço umas malandragens. Quanto que é 0,1 vezes 10? 1. Então aqui vai ficar 1 vezes 10 a quanto? Menos 3. Agora aqui eu vou fazer direto. Olha só. Esse D que estava dividindo, ele vem para o lado de cá, multiplicando. Quem que estava desse lado? 144 vezes 10 a menos 19. E esse 1 vezes 10 a menos 3 que estava multiplicando, vem para cá dividindo. 1 vezes 10 a menos 3. Então, o nosso D ao quadrado vai ser igual. Quanto que é 144 dividido por 1? 144. Até aqui está fácil. Agora, aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Eu tenho que manter a base, subtrair os expoentes, mas daí esse menos com menos acaba virando mais. Ou já faz um macete direto, né? É como se esse subisse com o expoente invertido. Então, daí ia ficar 10 a menos 19, com 10 a 3, quanto que dá? 10 a menos 16. O que eu faço para tirar o quadrado? Raiz.
Então, D vai ser igual a raiz deste número, de 144, vezes 10 a menos 16. Também não precisa ficar com medo aqui. Você calcula a raiz separada. Quanto que é raiz de 144? 12. Já tem até ali a resposta. E, como eu tenho raiz quadrada, eu pego esse expoente e divido ele por 2. Então, vai dar 12 vezes 10 a menos 8. Unidade? Metro. Aí, a única que tem 12, ou próximo ali de 12, os algarismos 1 e 2, é a letra A. Mas como que eu chego neste valor? Eu tenho que saber o que significa esse símbolo aqui, ó. O micro. Micro é 10 a menos 6. Como que eu transformo 10 a menos 8 em 10 a menos 6? As vírgulazinhas. Toda vez que eu tenho uma potência de 10 elevado a x e eu ando com a vírgula para a direita, eu tiro 1 do meu expoente, não é? E toda vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, eu acrescento 1 no valor do meu expoente. Então, como que eu quero que ele se transforme em 10 a menos 6? Eu tenho que acrescentar 2. Para acrescentar 2, eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, se eu pegar essa resposta que eu acabei de encontrar e andar 2 casas para a esquerda, como que vai ficar? A vírgula está aqui inicialmente. 1, 2. 0,12 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que micrometros. Duas pequenas esferas estão inicialmente neutras eletricamente. De uma das esferas são retirados 5 vezes 10 a 14 elétrons. Então, o que é esse 5 vezes 10 a 14? O número de portadores de carga. Concordam comigo? Então, esse aqui é o número de portadores de carga N, que são transferidos para outra esfera. Após essa operação, as duas esferas são afastadas 8 centímetros no vácuo. Você tem o valor da carga elementar e o valor da constante eletrostática. Qual que é a força de interação elétrica entre essas cargas? Então, vamos lá. Primeira coisa, elas estavam inicialmente em repouso. E elas estavam inicialmente neutras. Como eu tirei essa quantidade de portadores de carga de uma, ela ficou carregada positivamente. E eu peguei essas cargas e dei para outra que também estava inicialmente neutra. E ela ficou carregada negativamente. Como que eu encontro essa carga que elas adquiriram? Pelo princípio da quantização da carga elétrica. O que diz o princípio da quantização? Que qualquer carga do universo, ela é sempre múltipla da carga elementar do elétron. Então, a carga que elas vão adquirir será igual. Qual que é o número de portadores de carga? 5 vezes 10 a 4, a 14, né? 5 vezes 10 a 14. E qual que é o valor da carga elementar do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a quantidade, né, a carga resultante em cada uma delas será igual. 5 vezes 1,6, 8. Agora eu mantenho a base e somos expoentes. 14 mais menos 19, menos 5. O que? Coulombs. Então, esse é o módulo que as duas cargas terão. Só que uma vai ser positiva e outra vai ser negativa. Mas, para a força elétrica, isso não interessa, porque o que usa é o valor em módulo. Hã? E serão de atração, porque uma vai ter carga negativa e outra vai ter carga positiva. Só com isso, olha só, já elimina essas duas alternativas, né? Se você vai chutar, olha só, já aumentou. E eu já não chutaria a letra C, que daí eu ia olhar assim, ó, tem duas parecidas com essa ainda, né? Entendeu? Mas enfim, vamos lá. Aí agora eu tenho que a distância entre elas é de 8 centímetros, que eu sei que passando para o sistema internacional, essa distância é 8 vezes 10 a menos 2, né? Metros. E beleza. Vamos calcular então qual que vai ser essa força. A força pela lei de Coulomb é dada por K vezes o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então a força será igual. Quanto que vale a constante? 9 vezes 10 a nona. O módulo da primeira carga? 8 vezes 10 menos 5.
E o módulo da outra carga? 8 vezes 10 a menos 5. Dividido pela distância entre elas. Qual que é a distância entre elas? E tudo isso está ao quadrado. 8 vezes 10 a menos 2. E tudo isso ao quadrado. Então, a força será igual. 9 vezes 8? 72. 72 vezes 8? 72 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 576. Então, ó, 576 vezes 10 elevado a quanto? 9 menos 5, 4. 4 menos 5, menos 1. Aqui embaixo também, ó, 8 ao quadrado, 64. 10 a menos 2 ao quadrado, eu multiplico esses expoentes, né? Então, vai ficar 64 vezes 10 a menos 4. Então, essa força F, ela será igual 576 dividido por 64, quanto que dá? 64 vezes 9. 4 vezes 9, 36, né? 6 vezes 9 é 54. Então, dá 9 essa divisão, né? 9. Aí, agora, eu tenho divisão de potência, né? De mesma base. Esse menos 4 sobe com o expoente invertido. Menos 1 mais 4, 3. Como é força, é dado em Newton. A alternativa correta, letrinha B. Lindo, bonito e forever. O que acontece com a força entre duas cargas elétricas, mais Q e menos Q, que são colocadas a uma distância D, se mudarmos a carga mais Q por mais 4Q e a carga menos Q por mais 3Q e a distância D por 2D. Dá para ser herói? De uma vez já querer falar? É bom fazer uma organizaçãozinha melhor, né? Primeira coisa que a gente tem que identificar. Vamos colocar aqui essa situação que é apresentada inicialmente. Eu sei que a força, né, entre duas cargas é dada pela lei de Coulomb, então F é igual a K. Quanto que vale uma dessas cargas? Mais Q, não era? Mais Qzão. Então o módulo dela é Qzão. Qual que é o módulo dessa carga menos Qzinho? Qzinho. E qual que é a distância entre elas? Dzinho. Então agora é Dzinho ao quadrado. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, a constante eu não posso mudar, então ela permanece sendo K. A carga mais Qzão, ela foi transformada para mais 4 Qzão. Então no lugar do Qzão eu coloco 4 Qzão. E a carga que era menos Qzinho, agora ela se transformou em 3 Qzinho. E a distância, o que aconteceu com a distância? Duplicou. Então eu coloco 2D ao quadrado, porque tudo tem que estar ao quadrado. Então essa equação, desenvolvendo ela um pouquinho melhor, olha só como que ela vai ficar. Em cima eu vou manter por enquanto. 4Q e aqui 3Qzinho. Aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4D quadrado. O que eu posso fazer com esse 4 de cima e o 4 de baixo? Posso cortar esse 4 com esse aqui. Quando eu corto desse jeito, o que sobra dessa minha equação? Sobra que F vai ser igual. Vou colocar esse 3 aqui primeiro. Ó. 3K, Qzinho, sobre D quadrado. Vocês concordam comigo que esse trecho, ó, aqui, que eu estou pontilhando, é exatamente igual à situação inicial que a gente tinha? Que é justamente isso aqui, ó. Concordam comigo? Então, o que aconteceu com o módulo dessa força? Ele foi triplicado, beleza? Então, o módulo foi triplicado. A D e a E está correta quanto a isso. Mas e a força? Passou a ser repulsiva ou atrativa? Exatamente, repulsiva, porque essa agora é positiva e essa também é positiva. Cargas de mesmo sinal se repelem. Alternativa correta, letra D. Duas esferas pequenas, carregadas com cargas elétricas positivas. O
Q1 e Q2, são mantidas em posições fixas, separadas por uma distância L ao longo de uma reta no eixo X. Uma terceira esfera de carga Qzão positiva é colocada numa distância L por 3 de Q1, que é essa distância que nós estamos vendo aqui. Se a força elétrica resultante exercida sobre essa partícula for zero, qual que é a razão Q2 por Q1? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é a carga que é a de destaque, a carga que realmente vai ser a mais influente nessa análise, a Qzão. Então, eu vou analisar, a interação entre Qzão e Q1 gera uma força de atração ou de repulsão? A Q1 ela é positiva, não é? E a Qzão também é positiva. Então, a força entre elas é uma força de repulsão. Então, para cá, ó, presta bastante atenção, ó. Para cá vai surgir uma força. Qual que é essa força que surge para cá? Essa aqui é a força que a carga 1 exerce na carga Qzão. Vocês concordam comigo? Que é uma força de repulsão? Essa aqui, quem empurra a outra para cá? Beleza. Agora, o que acontece com a minha carga Qzão devido à interação com Q2? As duas são positivas, então a força também é de repulsão. Então, para cá tem uma força que tenta empurrar essa carga Qzão para a esquerda. Então, é a força que a carga 2 exerce na Qzão. Concorda comigo? E o que o exercício fala? Que a força elétrica resultante na Qzão vai ser zero. Se tem uma força puxando para a direita e uma força puxando para a esquerda, e isso está em equilíbrio, o que você sabe sobre essas duas forças? Que elas são iguais, devem ser obrigatoriamente iguais. Então, a partir disso que você pode escrever aqui, ó, AF2Q tem que ser exatamente igual a F1Q. Como que vai ser dada essa força F2Q? Pela lei de Coulomb. K que multiplica. Qual que é o módulo da primeira carga? Aqui é Q2 e Qzão. Então é Q2 e a outra? Qzão. E qual que é a distância entre as cargas 2 e a carga Qzão? 2 e Qzão. Vai ser 2L dividido por 3? Se aqui é L por 3, aqui tem que ser o quê? 2L sobre 3, vocês concordam? Se não concordar, pergunta. A distância total é L. Vamos colocar que é, sei lá, 30, né? É 30. Então, se aqui é uma parte desses 30, aqui tem que ser duas partes desses 30. Ok? Então, se ali é L sobre 3, aqui eu tenho que essa distância, a distância D entre a carga 2 e a carga Qzão, ela vale 2L sobre 3. Ou seja, de L por 3, ela tem duas dessas partes. Tudo bem? Então, aqui embaixo vai estar quem? 2L sobre 3. E tudo isso ao quadrado. Igual, do lado de cá, é F1 e Q. Então, é a carga vezes o módulo da carga Q1 vezes a carga Qzão dividido pela distância entre 1 e Qzão, L sobre 3. Então, ó, L sobre 3 e tudo isso ao quadrado. Como eu tenho essa igualdade, eu posso cortar uma leira de gente, né? Qzão com Qzão. Qzão com Qzão. Só, por enquanto. O resto vamos trabalhar um pouquinho mais passo a passo. Então, deste termo da esquerda, o que sobrou em cima? Em cima sobrou o Q2. Concordam comigo? Então, aqui da esquerda sobrou o nosso Q2. E embaixo do Q2 eu vou levar todo mundo ao quadrado. 2L ao quadrado. 4L ao quadrado. Sobre 3 ao quadrado. 9. Igual. Aqui desse lado, em cima sobrou o Q1. E embaixo, L ao quadrado. L ao quadrado. 3 ao quadrado. 9. Dá, mas por enquanto eu ainda vou trabalhar do jeito mais passo a passo possível. Aqui eu vou escrever assim, ó.
Eu vou pegar o meu Q2, presta bastante atenção, estou fazendo bem passo a passo. E eu vou dividir pelo cara que está embaixo. Quem que é o cara que está embaixo dele? Não é esse aqui, ó? 4L ao quadrado sobre 9? Do lado de cá eu vou escrever assim também, ó. Q1 dividido por quem? L ao quadrado sobre 9. Para fazer bem passo a passo. Então aqui é uma divisão de frações. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Acontece isso aqui então. Ó. Igual, aqui mesma coisa. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó. Feito isso, eu posso cortar algumas pessoas, não posso? Eu posso cortar o L ao quadrado com esse L ao quadrado. E eu posso cortar esse 9 com esse 9. O que sobra do meu lado esquerdo? Sobra Q2 dividido por 4. E o que sobra do meu lado direito? Q1. O que o exercício quer? Q2 por Q1. Então eu tenho que isolar o Q2 por Q1. Aí olha só como que eu faço isso. Aqui eu já tinha o Q2, não já tinha? Esse Q1 está multiplicando, ele vem para o lado de cá, dividindo. Esse 4 estava dividindo, vem para o lado de cá. Então quanto que deu a razão de Q2 por Q1? Letra C. 4 cargas pontuais estão, quando é até 10, até que dá para fingir, né? 4 cargas pontuais estão colocadas nos vértices de um quadrado. As cargas mais Qzão e menos Qzão têm o mesmo valor absoluto e as outras duas, Qzinho1 e Qzinho2, são desconhecidas. A fim de determinar a natureza dessas cargas, coloca-se uma carga de prova positiva no centro do quadrado e verifica-se que a força sobre ela é F, conforme mostrado na figura. O que podemos afirmar? Ó, aqui eu tenho uma carga positiva, não tem? Quando eu tenho essa carga positiva aqui no centro, aqui eu também tenho nesse vértice uma carga positiva. Como que é a força entre elas? É de repulsão? Se é uma força de repulsão, a força que essa carga, que eu vou chamar aqui, ó, 1, essa de carga 2, essa de carga 3, e essa, aqui na verdade já tem 1 e 2, né? Espera aí, senão vai acabar confundindo. Ó, essa carga Qzão é positiva e essa carga do centro também é positiva. A força entre elas é de repulsão. Então, existe para cá uma certa força F, que é a força que a carga Qzão exerce nessa carga aqui do centro. Que eu vou chamar ela aqui, por exemplo, de carga C, de centro. Então, existe uma força para cá. Vocês concordam? Agora, eu olho essa carga aqui. Essa carga, ela é negativa e a que está no centro é uma carga positiva. A força entre elas é de atração ou de repulsão? Atração. Então, tem uma força para cá. Qual que é essa força? Essa é a força que a carga menos Qzão exerce na carguinha C. Agora, eu olho a carguinha C do centro com essa carga Q1. Eu tenho alguma informação sobre essa carga Q1? Eu tenho alguma informação sobre essa carga Q2? Só que eu sei que quando eu faço a soma da carga Q1 com a carga Q2, eu tenho que ter um valor negativo. Porque igual vocês falaram, se essa carga aqui fosse uma carga positiva, pensa comigo, uma carga positiva, a força não seria de repulsão? Então eu teria um outro vetor para cá. Então o resultante ia ter que ter esse sentido aqui mais ou menos. Isso pode acontecer? Não. Então essa minha carga aqui tem que ser negativa. Por que ela tem que ser negativa? Porque se ela for negativa, a força que ia ter para cá ia ser de atração. E ia acabar conseguindo se anular com essa carga aqui. E se essa outra carga também for negativa, atrai essa carga do centro. E assim é o único caso onde é possível eu ter essa força F resultante. Então não tem cálculo, é apenas uma análise de atração e repulsão. Beleza? Vocês concordam comigo? Se ela fosse positiva ia ter outro vetor para cá? E não pode. Então a alternativa que contempla isso vai ser a nossa letrinha D. A gente soma essas duas cargas e isso ainda tem que ser menor do que zero. Uma haste isolante, homogênea e apoiada em seu centro geométrico, equilibra 4 pequenas esferas idênticas e de massas desprezíveis.
carregadas com cargas QA, QB, QC e QD, posicionadas como mostra a figura. Se as intensidades das cargas elétricas, olha só, QB, QC, QD, forem todas iguais, a carga elétrica QA tem que ser igual a quanto para conseguir manter o equilíbrio horizontal dessa haste? Primeira coisa, eu tenho aqui nesse lado esquerdo uma carga positiva e uma carga negativa. Como que é a força resultante entre elas? De atração. Então, nessa parte aqui, dessa minha haste, ela está querendo vir para a esquerda. Ela está querendo ter esse deslocamento no sentido anti-horário. Concorda? Só que quando eu analiso este outro lado, eu também tenho uma carga positiva e uma carga negativa. E a força entre elas é de atração. Então também existe uma força que tenta puxar esse lado para cá. Então eu tenho uma força desse lado querendo puxar para cá e uma força desse lado querendo puxar para cá. A força que eu tenho aqui deste caso é a força FCD. A força que eu tenho querendo puxar para esse lado é a força FAB. É um cabo de guerra. Como que isso vai permanecer em equilíbrio? Quando elas forem iguais. Então, o que eu escrevo sem medo de ser feliz? AFAB é igual a FCD. Agora substitui. Como que é dada a força elétrica entre duas cargas? Lei de Coulomb. Carga vezes. Qual que é o módulo da carga QA? É o que eu quero descobrir, não é? Quanto que vale a minha carga QB? Q. Porque ele falou que QB, QC e QD vale Q. Então, aqui vale Q só. Qual que é a distância que eu tenho entre as cargas A e B? 1 milímetro. Passando para metro, 1 milímetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Igual a K vezes uma carga Q, a outra carga Q, dividido por, agora, 2 milímetros. Então, 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Corto K com K, Q com Q. Do lado de cá, do lado esquerdo, sobrou o quê? QA sobre 1 vezes 10 a menos 6. Daqui a pouquinho vai poder cortar, igual vocês queriam direto, né? E do lado de cá, Q sobre 2 ao quadrado, 4, que multiplica 10 a menos 6. Agora corta esses troços e multiplica cruzado. Quando a gente multiplica isso aqui cruzado, o que a gente encontra, né? Na verdade, o que o exercício quer? Ele quer o QA? Então já está até isolado, né? Na esquerda sobrou o QA e do lado de cá, Q por 4. Alternativa correta, letra A. Lindo, bonito e forever. Nos pontos F e G da figura, fixamos corpúsculos de dimensões desprezíveis eletrizados com cargas mais Qzão e mais 4 Qzão, respectivamente. O ponto no qual uma carga de prova menos Q, ao ser abandonada, ficará em equilíbrio é qual? Lembra que quando nós pensamos em força elétrica que existe, a força elétrica ela depende das cargas? Depende, ela depende do meio no qual está, ela depende do módulo que você tem de uma carga, o módulo que você tem de outra carga, mas ela depende também diretamente da distância entre essas cargas, porque a distância é elevado ao quadrado. Então ela não decai simplesmente com a distância, ela decai com o quadrado da distância. Então se você teve um aumento, por exemplo, de 1 metro, 2 metros, ele vai aumentando, ele vai caindo de uma vez, conforme você aumenta essa distância. Concordam comigo? Então, se eu pego uma carga de menos Q, por exemplo, e coloco aqui nesse ponto A, o que aconteceria? Eu tendo uma carga negativa aqui. Se eu coloco uma carga negativa aqui, a força entre ela e ela seria do quê? Ia ser para cá, não ia? O vetorzinho? E qual que seria a força entre essa e essa outra? De atração também. Eu tenho 2 vetores para a direita, como que isso vai dar zero? Não tem como dar zero, tem como? É como você imaginar
O vetor grandão, um trator puxando para cá e uma pessoa puxando para cá. Vai continuar indo para cá. Então, nesse caso, não pode estar localizado no ponto A. Cancelo. Aí agora eu vou tentar aonde? No meu ponto B. O que acontece se eu coloco aqui essa minha carguinha negativa? Como que ia ser a força entre ela e essa aqui? Então ia ter uma força para cá, ó. Certo? E como que seria a força entre ela e essa aqui? A atração, então ia ser para o lado de cá. Beleza? Ah, beleza, Edson, mas por que não pode ser ali no ponto C, então? Porque, olha só, aqui eu tenho o módulo da minha carga, que ele vale quanto? O módulo da minha carga vale Q. Aqui vale 4Q. E em relação à distância? Qual que é a distância que eu tenho daqui até aqui? É como se fosse 1. Concordam comigo? E qual que é a distância que eu tenho daqui até aqui? Então eu tenho 2. De B até C e depois de C até G. Concordam? Será que eu precisaria colocar lá na minha equação para ver se realmente é isso, se realmente não é, tal? Vamos ver. Aqui eu tenho F e aqui eu tenho B. Então qual que seria a FB? A força entre FB? Ia ser K, o módulo de uma carga é Qzão, da outra carga é Qzinho. E quantas unidades eu tenho ali da distância entre elas? 1. 1 ao quadrado vai dar 1, né? E quando eu analiso a força que vai existir daí entre B e G? K, quanto que vale a carga Qzão? 4. Certo? A outra carga, Qzinho, e qual que é a distância entre elas? Só que é 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. O que eu faço com esse 4 de cima? As forças ficam lá mesmo. Por isso que a posição correta é a posição B.